saio... tem dias que eu saio 11 horas, tem dias que eu saio meia-noite. O percurso sair do meu trabalho até o ponto de ônibus, se eu for rápido, eu gasto uns 15, 20 minutos. O último ônibus passa meia-noite e 10. Então, é complicada essa situação. Começou do nada, comprei uma moto, né, que era um sonho meu de criança. Coloquei o escapamento nela, que era o meu sonho, comprei a moto por causa do barulho. Ah, tiozinho! Eu ia falar que é um cara que ajuda a levar as pessoas para onde elas querem ir do jeito mais rápido possível. Antigamente, isso se chamava hábito de viajar. É o tempo necessário para você realizar suas tarefas diárias. Então, é importantíssimo pensar nessa mobilidade e que essa mobilidade flua, que ela aconteça realmente. É um tema absolutamente amplo, não é? Ele pega desde transporte, que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o transporte. Claro, há uma interligação porque a mobilidade depende do trânsito. O trânsito é um perturbador dessa mobilidade. O trânsito é algo fundamental numa cidade, são as nossas artérias, nossas veias. Se isso ficar entupido, nosso corpo começa a adoecer. Mas, na verdade, ele envolve esse tema uma série de relações mesmo, né? E aí nós temos um conceito de mobilidade. O direito que as pessoas têm de circular na cidade. É pensar a relação das pessoas com a cidade. Uma cidade que não tem uma boa circulação, as pessoas não têm relações. Se um trânsito de uma cidade não flui, né, a cidade começa a parar, começa a morrer. Porque cada dia tem mais carro, mais moto, o negócio tá complicado. Obrigado. Pra lá um pouquinho, tia. Ah, no telefone! Filha da puta! Assim que é. Você vai falando no telefone, vai falar, vai pra cá. Se proceder no país. Isso aí precisa melhorar no trânsito, certo? Vê se eu parar de falar na porra do celular. Senhores usuários, CPTM informa. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, eu sou Gismundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado, trabalhador não tem escolha, então enfrenta. Essa porra é um caralho, foi isso que aconteceu. Não se sabe quem é assim, pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia, fica esperto. É fato que a população não está acostumada com uma boa qualidade de transporte, né? A gente conhece isso aqui entre nós. A cidade tem que ser cuidada pelos cidadãos, não é só o poder público. Mas também a população tem um limite de tolerância para os maus tratos sofridos. Ao invés de agravar mais o problema, você diminui a pressão, sendo solidário, entendendo o outro. Pouca coisa mudou. E mudou muito pouco na cabeça das pessoas. Muita atenção, essa é a verdade. Subúrbio pra morrer, Assim por que dizer é mole. Todo mundo querendo pegar o mesmo trem ao mesmo tempo. E aí, a gente regride a um estado de animal. Todos somos um pouco culpados disso, porque nós todos achamos que ter um automóvel e andar de automóvel era sinal de civilização. Mas todo mundo tem os seus objetivos e quer chegar primeiro. O cara se bate, velho. Você entendeu? Porque é uma degladiação total entre eles. Não tem respeito. Vai onde que esse micróbio?
toda hora, você vive tenso ali. Se você relaxar um pouquinho, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas é uma adrenalina, velho, é um negócio muito louco. Não adianta eu querer andar devagar, eu posso não estar atrasado, posso estar, sabe? Mas eu acelero, é um negócio que eu não consigo dominar. Cara, é adrenalina. Você não pensa, né? Você age. Às vezes tá lá com fone de ouvido, escutando uma música, você sai correndo e é isso. Você tem que chegar o quanto antes. O passageiro é o melhor amigo do taxista. Você conversa com ele, se entrosa, tudo, e se ele for legal, você vai ter um dia ótimo, né? Um pouquinho pra lá, obrigado. Acho que as pessoas deveriam se relacionar mais, né? Se abrirem mais, se permitirem, né? O ser humano é muito egoísta, né? O ser humano, assim, eu sou um cara de esperança. Eu gostaria que não fosse, mas infelizmente é. Quanto custa o estresse urbano? Bom, mas que estresse é esse? O estresse é a vida que leva o cidadão que levanta às 4 horas da manhã para pegar o transporte coletivo, chegar na fábrica às 7. E isso, evidentemente, afeta não só a relação dele com o vizinho dele de banco no metrô, mas com a família. Mas se você só sobrevive, não vive, é complicado. Quer mais diversão que isso, velho? Deus é pai, hein, brother? Nem eu acreditei! Trabalho numa parte do mercado que é de perecíveis, que tem um prazo de validade curto, 3 dias, né? 3 dias, 5, alguns produtos. Eu não, meu prazo de validade é 1 dia. É aquele momento, acabou, velho. A gente não sabe se tem um outro dia, a gente não sabe como vai ser o outro dia. Se despedir de alguém é dar uma oportunidade, né? E o nosso prazo de validade não dá oportunidades pra gente. Quem somos nós nessa mobilidade urbana? Quem somos nós interagindo com a cidade? Quem somos nós esperando o trem ou o metrô ou num ponto de ônibus? A gente é muito preocupado em sair e chegar, mas o que acontece entre? A gente passa por lugares, encontra com pessoas, com situações. Então eu acho que esse meio do caminho é importante. Às vezes o cara vai para o mesmo lugar, mas ele não quer ir conversando com o cara. E quem sabe, conversando com as pessoas, você enxergue a coisa de um outro prisma. E aí, às vezes, a conversa vai rendendo, você chega no local, parece que chegou mais rápido ainda. É um misto, né, de emoção, de prazer, é difícil de explicar. Mas é uma relação muito louca. Eu acho que uma cidade como São Paulo, grande do jeito que é, eu acho que a gente acaba ficando muito na dependência. A gente somos dependentes até pra gente ter um bom descanso, pra gente ter uma qualidade de vida um pouco maior. A cidade funciona 24 horas por dia e isso não é pensado. Eu acho que é uma diferença, assim, entre o destino e a hora que você termina e volta. Você está num outro astral. Tem uma diferença. Na hora que a pessoa está indo trabalhar, ela está muito tensa por causa do horário, que ela não pode chegar atrasada, então isso acaba passando um pouco pro taxista. Agora quando vai para casa, não, o pessoal só quer chegar em segurança na casa dele, ele não está nem aí, ele só chega e fala assim, vou para casa. Então, geralmente eu voltava de noite, assim, 11 horas, meia-noite, estrada vazia, e vinha eu sozinho, né, com meus pensamentos, milhares de pensamentos, e, puta, é complicado. A moto também te proporciona isso, né? Você ter pensamentos por causa que você está em cima da moto, né? É um negócio muito louco. Eu amo a moto. Ela faz parte da minha vida. Não me vejo sem a moto. O último ônibus representa diversas coisas. Segurança, né? Chegar em casa também mais rápido.
o seu descanso, porque isso tudo vai depender do último ônibus. Assim que é. Se proceder, não para em pé. Yeah, yeah. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, eu sou Gesmundo, eu sou bem. Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde. Esse videozinho aqui vai ser especial lá pra Fundação Criar. E nós fizemos um pouquinho pra lá, obrigado. Mas assim mesmo.